Tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. 10% a mais de imposto sobre aquilo que sobrou do seu negócio, que vai para o seu CPF para você viver, pagar suas contas. O governo quer mais 10%. Mas calma, não é para todo mundo. Existe uma base de cálculo, existe uma regra contábil e uma legislação complementar que explica no detalhe essa nova retenção de imposto mensal e depois, no seu imposto de renda anual, a declaração do imposto de renda, vai ver se pagou a mais, aí te restitui, ou se pagou a menos, você tem que gerar um DARF complementar. Então, eu vou entrar em detalhe profundo sobre isso, porque muitos dos meus clientes estão com dúvida, então eu decidi trazer toda essa explicação que às vezes eu estou fazendo de forma individual, aqui no vídeo, porque eu posso compartilhar com meus clientes e também deixar público para outras pessoas aproveitarem esse conteúdo de grande valor. Por isso que eu te peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui para você. Muitas pessoas, mas é muita mesmo, quase 80% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritos. Então peço a gentileza de contribuir e me ajudar a chegar na meta de 10 mil inscritos. Ainda faltam tanto e eu peço a sua colaboração. Tá bom? Então vamos direto para a explicação, vai ser um vídeo breve, mas de grande valor. Uma das coisas mais comum que acontece para a pequena empresa, principalmente a microempresa, a ME ou a EPP, empresa de pequeno porte, que está no regime Simples Nacional, na sua maioria, e também existem alguns pequenos que estão no regime lucro presumido, por questões de economia de impostos. Eu vou falar especificamente mais para esse público, porque acaba que o empresário maior, que às vezes tem uma contabilidade mais organizada, estruturada, com uma equipe interna de pessoas do setor administrativo, ou até mesmo uma contabilidade interna de contadores, então esse vídeo não é para você, porque eu vou falar de alguns pontos bem mais introdutórios para te dar clareza de forma bem leiga, porque eu falo muito aqui nos meus vídeos, o meu papel é falar de uma forma que você entenda e compreenda, sem falar juridiquês, contabilizeis da vida para que não complique a sua cabeça. Mas é óbvio que em alguns momentos eu vou ter que usar algumas palavras técnicas, porque não tem como inventar outra palavra, beleza? Por exemplo, lucro, dividendos, distribuição de lucro, SPED, entre outras coisas, são palavras técnicas que não tem como inventar outra palavra que é distribuição de lucro, mas enfim, vamos seguir nessa seguinte raciocínio. Esse é o primeiro recado. Agora, o segundo recado muito importante é que você fique até o final do vídeo. E eu também vou deixar uma recomendação de alguns outros vídeos sobre reforma tributária que com certeza pode te ajudar. E vai ter muitas outras coisas que eu vou trazer aqui, por exemplo, como precificação por fora, que é uma novidade que a reforma tributária vai ter que ser feita. Então vamos lá, uma das principais dúvidas, né, como eu introduzi aqui, é que a pessoa não sabe muitas vezes que ela tem que fazer a escrituração contábil. E aí, quando vem um cliente para mim novo, por exemplo, às vezes eu vou lá e peço para esse cliente solicitar para o contador as informações dos relatórios contábeis. Quais são? Livro razão, livro diário, balancete, balanço patrimonial e DRE. Então, esses 5 livros compõem o dia a dia da sua empresa através de lançamentos contábeis que o contador faz. Mas muitas vezes, quando a gente solicita esse tipo de documento, a resposta que a gente obtém da contabilidade que presta o serviço ali fala assim: a gente não recebeu os documentos do cliente para fazer a contabilidade. Assim que ele nos enviar, a gente faz. E quando a gente manda essa informação para o nosso cliente, ele fala assim: mas eles nunca me pediram nenhum documento. Eles nunca me pediram nenhum extrato bancário. Então, desses pontos é bastante importante. Porque a gente, quando entra aqui na network, a gente faz o onboard. E no onboard a gente fala dos seus entregáveis. O nosso comercial também, quando vai vender, fala também das suas obrigações, suas tarefas. O nosso contrato de prestação de serviço também traz as suas obrigações, o que você tem que entregar para nós. Então, caso você seja nosso cliente e está com dúvida, venha falar de novo conosco para perguntar qual o checklist que você tem que nos enviar de documento. O principal para a contabilidade é o extrato bancário, porque o extrato bancário compõe as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. E essa entrada e saída com um documento que comprova a entrada do dinheiro, que é uma venda com nota fiscal, ou um pagamento de uma compra de mercadoria com nota fiscal, que é a saída, pagamento de fornecedor, isso tudo vai formando a sua contabilidade, vai formando os seus livros contábeis.
E incrível que pareça, muitos colegas contadores aí que usam essa justificativa, às vezes eles até te cobraram, talvez é verdade, você nunca enviou, não tem um livro contábil. E faz o que então? A parte fiscal e a parte folha de pagamento. Parte fiscal, entrega das declarações, a burocracia que o governo exige de você, e apuração de imposto para você pagar. Parte folha de pagamento, prolabore, funcionários, é social, que mais? Rescisões, férias, entre outros. Então, acaba que entrega esse pacote. E esse outro contábil, antes da reforma tributária, não era tão assim, relevante, vamos por dessa forma, para algumas pequenas empresas, porque essa informação desses livros não é utilizada no seu dia a dia. Mas acaba que com a reforma tributária, eu não vou ter tempo aqui para esticar muito sobre esse assunto, por isso que eu estou postando vários vídeos sobre a reforma tributária, por isso que você vai ficar até o final para você receber recomendação de outro vídeo, pra você dar continuidade. Mas na reforma tributária, a grande promessa de mudança do governo é que a fiscalização seja em tempo real, seja assistida. E os débitos e créditos para apuração do imposto CBS, que é um novo imposto que inicia em 2027, 2026 só está em período teste, vai ter que fazer débito e crédito. Adivinha por onde? Pela contabilidade. Então, não é somente por nota fiscal de entrada e de venda. A gente também pode aproveitar créditos de notas fiscais de despesa, um serviço tomado, por exemplo. Você contratou uma contabilidade, logo, a nota fiscal que a contabilidade gera do serviço prestado para você vai diminuir seu imposto a pagar. Entende? Então, se sua contabilidade custa X reais, ela vai te custar menos agora, porque você vai aproveitar parte desse dinheiro. A mesma coisa se você chamar um eletricista para ir lá na sua empresa e fazer um serviço, uma reforma, uma manutenção de ar-condicionado, entre outras despesas que poderão ser aproveitados. Então, acaba que essa ideia, essa jogada de aproveitar crédito para compensar os débitos, é inteligente porque acaba que faz com que você fiscalize os seus fornecedores, os seus parceiros, entende? Vai fazer com que você solicite nota cada vez mais e assim todo mundo vai contribuir mais imposto. Essa é a lógica do raciocínio. Então, a contabilidade, ela não pode ser mais ignorada. Inclusive, o mercado contábil com certeza vai ter uma precificação diferenciada, porque muitos escritórios cobram pouquinho, porque faz só o fiscal e folha, não faz o contábil que é o que gera maior custo de mão de obra, de lançamento, de conciliação bancária, de fechamento contábil, análise, entre outros. Então, o preço da contabilidade tende a subir também, por causa do custo de mão de obra, que está cada vez mais alto, e vai precisar de cada vez mais profissionais. Então, se você está vendo esse vídeo e está pensando em fazer um curso, por exemplo, faculdade, entre outros, o curso de Ciências Contábeis é promissor, promete muito. Antigamente falava assim, a contabilidade vai morrer no futuro, né? Até 2030 não existe mais contador. E a gente vê que isso é uma mentira muito grande, né? Já estamos chegando próximo, pelo contrário, a necessidade desse profissional só vai aumentar agora. Agora que você pegou o conceito, a introdução sobre a importância da contabilidade, como funciona na prática, o que é o tema do nosso vídeo, a distribuição de lucro. Para ter lucro, obrigatoriamente uma empresa precisa fazer a contabilidade, porque sem a contabilidade não tem como oferir lucro. Então o contador vai pegar as despesas, as receitas, os custos, as provisões e fechar o resultado. O lucro é diferente de dinheiro. Muita atenção nisso. Eu até já deixei um vídeo, vou deixar aqui em cima, falando sobre essa importância, a diferença de lucro e fluxo de caixa, tá? Não é o caixa, é sobre lucro econômico, que é diferente de dinheiro. Então, esse lucro, quem assina a caneta para falar que isso é verdade é o contador. Não é você, dono da empresa. Jamais outro profissional pode fazer isso. Tem que ser o contador para falar que aquela informação é verdadeira. Pronto, deu lucro. Agora, com esse lucro, a empresa pode reinvestir ou jogar numa conta de obrigação a pagar para um sócio, que é chamada de dividendos. Então, lá no seu balanço patrimonial, que tem ativo, passivo e seu patrimônio, dentro do passivo, que é a obrigação do seu CNPJ, pagar para o sócio. E aqui vira uma confusão danada, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas Igor, esse CNPJ só tem eu, não tem sócio. Filho, você é o sócio. O CNPJ é entidade diferente do seu CPF, para fins fiscais. Você pode ser só você, não tem mais nada. Você usa esse dinheiro, caiu na sua conta e pega ele. Exemplo, profissional psicólogo. Eu só atendo, tenho um CNPJ para pagar imposto, pego todo o dinheiro que cai aqui. Um PJ de desenvolvimento de software, entre outros profissionais PJs, que vai ter esse raciocínio, essa dificuldade de entender.
Mas, infelizmente, na prática, são entidades diferentes. Logo, o lucro que deu aqui se torna uma obrigação do CNPJ pagar para o seu CPF, ok? E isso, tecnicamente, é chamado de dividendos. É uma dívida que a empresa tem com o sócio, ok? É meio estranho mesmo, mas calma que faz total sentido. Depois que esse dinheiro sai da conta PJ e vai para a conta PF, até 2024, a gente fazia, a referente de 2024, entrega em 25, a gente fazia uma declaração anual que chamava DIRF. E essa DIRF, adivinha só, gerava aquele papel que chamava informe de rendimento, para você fazer seu imposto de renda pessoa física. E vinha lá, rendimento tributável, rendimento isento, lucro distribuído. Então, essa linha de lucro distribuído, a gente fazia anualmente. Então, a gente tinha uma flexibilidade maior que a contabilidade, que é o que eu expliquei anteriormente. Agora, não. Em 2026, já começa a ser mensal essa transmissão, e não mais anual. Por isso que a contabilidade se torna cada vez mais importante. Porque para você ter renda, vou financiar um imóvel, vou financiar um carro, vou pegar empréstimo. Todo mundo vai te pedir a declaração de imposto de renda pessoa física. E lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, para você ter renda que vem proveniente do seu CNPJ, tem que transmitir mensal a REINF, que é uma declaração federal, que vai informar quanto que saiu de dividendos, o lucro distribuído do seu CNPJ para o seu CPF. Então, essa parte aqui é a parte um pouco mais complexa. Se você quiser, você pode voltar ao vídeo e assistir de novo, que eu recomendo. Mas, para uma forma mais básica e simples eu vou fazer o Pix da minha conta PJ para o MPF, contabilmente isso tem que ir para algum lugar, a gente vai pôr como adiantamento a sócio, porque está te adiantando um dinheiro, para depois que quando fechar o lucro do seu negócio fazer essa compensação, ok? E isso ser transmitido na declaração que se chama REINF, perfeito? Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. É um vídeo um pouco técnico, mas extremamente importante. São mudanças que estão para vir, são mudanças que vão aumentar a fiscalização, são mudanças que vão aumentar a arrecadação de imposto e você tem que estar preparado. Por isso que, se vai ficar mais caro o imposto, se todo mundo vai ter que emitir nota, enfim, se esse é o futuro para o Brasil, o fim da sonegação, vou deixar o vídeo aqui sobre isso, se isso mesmo vai acontecer, ou já está acontecendo, um outro vídeo tem que sair semana que vem, que é sobre a precificação. Então, vou trazer um vídeo sobre precificação para você entender como que na prática vai mudar o jogo do preço do mercado. Como eu falei nesse vídeo, o mercado contábil vai aumentar o preço. É fato. Consequentemente, os demais também vão aumentar porque é fato. Porque ninguém vai conseguir sobreviver com o preço atual do jeito que é o mercado hoje. Perfeito? Então, um forte abraço, deixa o like e até semana que vem.